Como começar a introdução alimentar corretamente sem neura? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Ayane Oliveira e esse é o canal Paz na Real. Aqui nós falamos sobre tudo que envolve o mundo da maternidade. Quer ajudar o nosso canal a crescer? Então não se esqueça de inscrever-se. E para receber todas as novidades que saem aqui no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. A introdução alimentar é sempre um assunto que gera muitas dúvidas para os papais e para as mamães, para os cuidadores dos bebês. Como começar? Quando começar essa introdução alimentar? O que eu devo oferecer a esse bebê? Quanto que é necessário que esse bebê coma? Comecei a introdução alimentar e meu bebê não quer comer nada. O que eu faço? Quer saber como começar a introdução alimentar corretamente sem neura? Vem comigo que eu te explico. A primeira coisa que nós devemos ter em mente quando nós iniciamos uma introdução alimentar é que nós devemos ter paciência. É isso mesmo. O nosso bebê passou 6 meses se alimentando exclusivamente de leite, seja esse leite materno ou seja a fórmula. Todos os dias, várias vezes durante esse dia, ele recebia esse alimento que tinha o mesmo sabor, a mesma textura e não tinha novidade para ele. Então, após os 6 meses, nós vamos iniciar uma introdução alimentar e esse bebê vai se deparar com um mundo de sabores e texturas diferentes. Então não é justo que a gente cobre desse bebê que ele se adapte tão rapidamente a um novo estilo de alimentação daquilo que ele vinha experimentando há 6 meses, que é um bom tempo. Então, o primeiro passo para começar uma introdução alimentar é ter paciência. O próprio nome já diz, é uma introdução alimentar. Até 1 ano de idade, o leite continuará sendo a principal fonte de nutrição para esse bebê. A partir dos 6 meses, nós iniciamos a introdução alimentar, mas é uma forma que nós temos de apresentar o alimento para os nossos bebês. Então, eles não são obrigados a se alimentar exclusivamente, eles não serão alimentados exclusivamente com esses alimentos e a gente vai excluir o leite da alimentação deles. Você vai continuar oferecendo o leite para o seu bebê, seja o leite materno ou seja a fórmula, e vai começar a introduzir alguns alimentos ali durante o dia, substituindo algumas das mamadas. Então vamos à primeira dúvida, uma dúvida que é geral de muitos pais. Quando eu devo começar a introdução alimentar? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é orientado que a introdução comece a partir dos 6 meses de idade. Antes dos 6 meses, nós temos um bebê que não está preparado para receber outro tipo de alimento que não seja o leite materno ou a fórmula. O intestino desse bebê, o sistema digestivo desse bebê não está preparado para receber outro tipo de alimento. Então pode ser que ao inserir um alimento antes dos 6 meses, o seu bebê desenvolva alguma alergia alimentar, o seu bebê tenha uma má digestão, tem algum problema no sistema digestivo devido a esses alimentos que ele não estava preparado ainda para entrar em contato. Então, o ideal é que você inicie a introdução alimentar a partir dos 6 meses, porque o organismo do seu bebê está mais maduro para receber um outro tipo de alimento que não seja o leite materno. Isso vai fazer com que diminua a chance que ele tenha alergias alimentares e vai evitar que você tenha muita dor de cabeça. Mas não é porque o meu bebê fez 6 meses que ele está pronto para receber esse alimento. A gente deve analisar alguns sinais que a gente chama de sinais de prontidão, que demonstram que aquele bebê está pronto para começar a introdução alimentar depois dos 6 meses de idade. Um desses primeiros sinais de prontidão é o bebê conseguir sentar com o mínimo de apoio possível. É importante também ele conseguir manter a cabeça ereta e o tronco ereto também. Isso vai facilitar o processo da alimentação e o processo da deglutição, que é o ato do bebê engolir o alimento. Se esse bebê ainda não consegue ficar sentado com o mínimo de apoio, se esse bebê ainda está todo molengo, com a cabeça prostrada para frente, é sinal que ele ainda não está preparado para receber o alimento. Um conselho que eu te dou, deixe esse bebê mais tempo durante o dia, no chão, no tapetinho, de barriga para baixo, para que ele fortaleça essa parte superior dele, fortaleça a cervical, a parte da coluna,
para que ele tenha mais firmeza. É necessário que você treine esse bebê, ficar sentado com apoio, que você vá tirando esses apoios aos poucos, para que esse bebê esteja pronto para iniciar a introdução alimentar. Outro sinal de prontidão é observar se tem diminuído o reflexo que a gente chama de reflexo de protusão lingual, que é o bebê ficar colocando a língua para fora. Se o bebê ainda tem esse reflexo muito intenso, isso vai prejudicar a alimentação. Você vai colocar a comida na boca do bebê e ele vai colocar a linguinha para fora, empurrando o alimento para fora. Então, um dos sinais de prontidão alimentar, que está na hora de começar a introdução alimentar, é esse bebê diminuir esse reflexo de prontidão lingual, ou seja, ele vai deixar a linguinha dentro da boca por mais tempo. É necessário também observar se esse bebê tem interesse pelos alimentos. Então, antes dos 6 meses, mesmo que esse bebê ainda não iniciou a introdução alimentar, durante os momentos em que a família está fazendo a sua refeição, é interessante que você coloque o bebê junto, perto de vocês, para que ele tenha o costume, para que ele comece a observar a família se alimentando e ele crie também esse hábito. Após iniciar a introdução alimentar, é muito interessante também que a alimentação do bebê seja no mesmo horário que da alimentação da família. Isso vai fazer com que ele saiba que aquilo é normal, é costumeiro, ele vai observar os pais, os irmãos se alimentando, a mastigação, até quais alimentos que a família come, ele vai ter interesse também. Então, os sinais de prontidão são conseguir ficar sentadinho com o mínimo de apoio, conseguir manter a cabeça ereta, o tronco ereto, conseguir ficar com o reflexo de protusão lingual ter diminuído, esse bebê conseguir levar objetos até a boca e esse bebê demonstrar interesse pelos alimentos também. Esses são os sinais de prontidão para se iniciar a introdução alimentar. Então, os requisitos básicos são, a partir dos 6 meses de idade, e apresentar os sinais de prontidão alimentar. E o que oferecer esse bebê ao iniciar a introdução alimentar? Não existe uma regra específica sobre como começar, se a gente deve começar com uma fruta ou começar com um legume, com uma verdura. O que eu aconselharia é, se você optar pelo legume, pela verdura, pela parte salgada, que você faça isso durante a parte do almoço e não no jantar, porque você está introduzindo um alimento novo, algo que aquele bebê nunca consumiu, então você não sabe como aquele bebê vai reagir, como o sistema digestivo do bebê vai reagir, se ele vai apresentar alguma alergia. E se a gente faz isso durante a noite, que é um horário que o bebê está próximo ali do sono noturno, a gente não consegue observar essas reações inesperadas que esse bebê pode apresentar. Então, o ideal é que, se você for começar pela comida salgada, que você comece pelo almoço. Mas não há regra, você pode começar com a fruta ou com o legume, é você que escolhe. Lembrando que, geralmente, o que é mais doce costuma agradar mais o nosso paladar. Então, os bebês costumam aceitar melhor as frutas. Então, talvez seria interessante você começar com o legume, você começar com o que é salgado e depois inserir a fruta. Mas isso é só uma sugestão e é você quem vai escolher. E como oferecer esse alimento para esse bebê? O ideal é que, se você for oferecer esse alimento na forma de papinha, que você não liquidifique essa papinha, porque esse bebê precisa ser estimulado desde novinho a desenvolver a sua mastigação. Mesmo que o bebê não tenha dentes, o bebê consegue mastigar os alimentos e é ideal que você não deixe essa comida liquidificada, essa comida muito líquida. Pegue o alimento, cozinhe o alimento bem, ou pegue uma fruta que esteja madura, a ponto que você consiga amassar bem essa comida se você for oferecer ela na forma de papinha. Se você for escolher um método em que o bebê vai se alimentar de forma mais autônoma, como o método BLW, o ideal é que o ponto de cozimento desse alimento seja quando você consiga amassar ele com os dedos. Então, é sinal que o bebê também vai conseguir amassar aquele alimento com a gengiva dele. Então, esse é o ponto para oferecer. Então, não ofereça papinhas liquidificadas para o seu bebê. Amasse ela com garfo, deixe pedacinhos bem pequenininhos ali no início, e à medida que você vai avançando, à medida que vai passando os meses, do 6º mês para o 7º mês, você vai dificultando mais essa mastigação, ou seja, você vai deixando pedaços maiores até que esse bebê vai progredindo e ele vai comer a mesma comida que vocês comem em casa. Lembrando que até 1 ano de idade,
idade, não é aconselhável que você coloque sal na comida do bebê. Você pode colocar todos os outros condimentos, todos os outros temperos naturais, orégano, folha de louro, páprica, mas não ofereça para o seu bebê sal e nem aqueles temperinhos prontos que não fazem bem para a saúde do seu bebê. Então, fique atento no preparo das refeições do seu bebê. Não coloque sal, não coloque açúcar. Não é necessário oferecer açúcar para o bebê. O aconselhável é que a açúcar seja oferecida só depois dos 2 anos de idade. E é interessante também para se observar se aquele bebê tem alguma alergia, se ele teve alguma reação a algum alimento, é que você ofereça esses alimentos separadamente. Então, mesmo que você prepare uma papinha ali amassada com garfo, prepare as porções dos alimentos separadas. Se possível, comece oferecendo um alimento por vez e veja como vai ser a reação desse bebê. Aqui em casa eu comecei com as frutas. Eu ofereci banana pro Theo 3 vezes. Na terceira vez que eu estava oferecendo, no terceiro dia que eu estava oferecendo, eu observei que tinha algumas erupções cutâneas, o rostinho dele começou a ficar irritado e avermelhado. Houve ali uma reação alérgica por conta do contato da banana com o rostinho dele. Então eu interrompi, não ofereci a banana até a consulta com o pediatra e ele orientou que eu esperasse um tempo ali de uns 20, 30 dias e oferecesse de novo e visse se ele teria reação ou se aquilo teria cessado. Lembrando que pode ser que alguns alimentos provoquem uma reação alérgica no bebê, mas isso não é sinal de que ele vai ter alergia àquele alimento para sempre. Como eu disse para vocês, a partir dos 6 meses, o organismo do bebê começa a estar mais maduro para receber os alimentos, mas não é sinal que ele está 100%. Ainda está ocorrendo um desenvolvimento ali e pode ser que alguns alimentos provoquem uma reação, mas aquela reação pode ser passageira ou não. Então é sempre bom você oferecer o alimento e observar como aquele bebê reage àquele alimento. Quanto ao método, como oferecer o alimento para o bebê, seria a papinha, que é aquele método tradicional de amassar ali com garfo, ou o método BLW, que é cozinhar os alimentos, cortar ele em tamanhos, larguras específicas, onde o bebê consiga segurar e ter autonomia ali de escolher o que ele vai comer e se alimentar sozinho. Ou você pode misturar os dois, eu costumo fazer muito isso aqui em casa, então eu faço a papinha e deixo alguns pedaços de alguns alimentos para que ele tenha contato com o alimento em sua forma natural, para que ele consiga ter uma autonomia, mas faz muita bagunça. Mas é interessante você proporcionar isso para o bebê também. Existe um método específico, um método correto, um método certo? Não. Teste aí na sua casa e veja o que vai funcionar melhor para o seu bebê, para você, para a sua família. O momento da alimentação, aquele período ali, ele tem que ser prazeroso, tanto para o bebê quanto para você. Nós teremos dias maravilhosos, onde o bebê vai comer tudo que você oferecer e ainda vai pedir mais. E vai ter dias que você vai oferecer aquele mesmo alimento que ele adorou comer e ele não vai querer mais. Isso não significa que aquele bebê deixou de gostar daquele alimento, ou se você ofereceu o alimento pela primeira vez e ele não quis. Ofereça 1, 2, 3 vezes e veja se aquele bebê tem interesse ou se realmente ele não gosta daquele alimento. Se ele negou nessas 3 vezes, dê um tempo aí de 1 semana, 2 semanas e tente oferecer o alimento de novo. Tudo é novo para o bebê. Às vezes aquilo que ele adorava comer, ele para de comer depois de um tempo. Ele está conhecendo os alimentos e ele está moldando ali aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. Isso é natural. É bom também que a gente ofereça o alimento de formas diferentes. Por exemplo, quando eu ofereci maçã para o Theo a primeira vez, eu tentei oferecer raspadinha. Ele odiou, ele não quis comer maçã. Fez aquela careta, colocava a linguinha para fora, assim, cuspindo a maçã e não quis comer a maçã de jeito nenhum. Então, da próxima vez que eu fui oferecer a maçã para ele, eu assei a maçã e fiz a papinha e ofereci e ele comeu toda a maçã. Então, se o bebê não aceitou um alimento que foi oferecido de uma forma, você pode tentar preparar aquele alimento de uma outra forma para ver se o bebê aceita. Essa semana eu ofereci a maçã raspadinha, ele adorou e comeu tudo. Então, durante a introdução
alimentar, a gente tem que ter realmente muita calma, paciência, porque tudo é devagar, tudo é novo para o seu bebê e para você também. Outra dúvida que a gente tem é qual a quantidade que é ideal que esse bebê coma. A quantidade é ele quem vai ditar para você. Assim como quando a gente oferece o leite materno e aquele bebê mama até ele rejeitar, até ele mostrar para você que ele não quer mais, assim vai ser também com a alimentação. Durante os primeiros dias pode ser que ele não coma porque ele não está acostumado, é difícil para ele mastigar, engolir, né? Demanda muita energia, então pode ser que ele rejeite por isso. Ou o seu bebê vai demonstrar para você que ele já comeu o suficiente, que ele está satisfeito. Então quais são os sinais de saciedade que esse bebê vai demonstrar? Ele pode empurrar a sua colher, ele pode pegar a comida e jogar no chão. O Theo costuma serrar a boquinha assim, ó. E você tenta colocar a colherzinha e ele não abre a boca de jeito nenhum. Outra coisa que a gente nunca deve fazer é forçar o alimento na boca do bebê. Pode ser que você traumatize aquela criança e ela passe a odiar a hora de comer. Então nunca force o alimento pro bebê. Tente oferecer. Se ele não aceitar, tudo bem. Chegou a hora de encerrar, você tenta de novo mais tarde ou no outro dia. Outro sinal de saciedade também é ele ficar virando o rostinho pro lado. Então a gente vai ter dias bons, dias não tão bons, dias péssimos na introdução alimentar. Mas lembre-se, o próprio nome já diz, é uma introdução alimentar. Seu bebê adora tomar mamadeira, é mamar no seu peito, é isso que ele está acostumado, isso que é rotina para ele, ele gosta disso. Então, se não está sendo tão bom assim a sua introdução alimentar, tenha paciência, tenha calma e não desista, porque você vai conseguir. O importante é que você ofereça alimentos naturais para o seu filho. Frutas, verduras, legumes, proteínas magras, para que esse bebê se habitue a comer esses alimentos, para que seu bebê se habitue a ter uma alimentação saudável. É muito importante, nem é indicado que você ofereça alimentos industrializados para o seu bebê, como biscoitos, doces, porque você vai estimular o paladar do seu bebê para esse tipo de alimento, que são alimentos que não fazem bem para a saúde do seu bebê, são alimentos altamente viciantes, então o seu bebê vai preferir consumir esse tipo de alimento que não é saudável para ele do que os alimentos saudáveis. Então, não habitue o seu bebê a consumir esse tipo de alimento. Ele vai ter muito tempo aí na vida dele para provar isso. Não é nos primeiros anos de vida que a gente deve fazer, porque isso não é uma coisa saudável para o nosso bebê, né? A gente não está privando ele dos prazeres da vida, a gente está ensinando o nosso bebê a ter um estilo de vida saudável e se depois ele quiser optar por comer esse tipo de alimento, aí é ele quem vai escolher. Tenha muita calma e paciência que vai dar tudo certo aí na introdução alimentar na sua casa. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez eu te peço, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o nosso conteúdo, ativar o sininho de notificações. Conte pra gente aí nos comentários, você já começou a introdução alimentar aí na sua casa? Como tem sido? Ou você tem medo de oferecer os alimentos para o seu filho, ele engasgar? Você já estudou as manobras de desengasgo? É muito importante que os pais conheçam a manobra de desengasgo, porque isso pode salvar você ou algum conhecido seu durante algum momento. Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.